Aí, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A mais uma discussão de caso dentro da UTI, até explicar para vocês o que vai acontecer aqui, tá? Nós vamos agora ter 2 encontros semanais, em especial nesse primeiro momento. Nós vamos ter um encontro na terça-feira, nesse horário, tá? Ou talvez um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, que eu acabei de ter aqui uma atividade com os residentes de terapia intensiva. E aí finalizamos agora há pouco essa atividade, leitura de artigo, de caso clínico. Então nós tivemos esse primeiro momento, tá? E aí acabou que a aula atrasou um pouco, se prolongou um pouco mais, que eram artigos um pouco mais complexos. E aí eu trouxe agora esse segundo momento aqui dessa discussão, tá? Que aí eu já entro com vocês aqui, o meu prometido às 9 horas. Obrigado pela paciência aí, tá? E na quinta-feira nós iremos começar um grupo de preparo para uma data importante no mês de setembro, tá? O mês de setembro, ele é o que se chama, é um mês que se comemora, não vou dizer a palavra comemorar, talvez o melhor termo não seja comemorar, tá? Mas é um mês que se fala sobre o Dia Mundial da Sepse, tá? O mês da sepse em setembro, 13 de setembro mais especificamente, é o Dia Mundial da Sepse. Nesse dia, nessa data, como é uma data que, digamos assim, que marca as boas práticas de sepse e levanta uma discussão sobre os cuidados desse tratamento, é um dia que também, especialmente, nós vamos fazer algumas ações aqui na rede social mesmo, sobre como fazer o melhor tratamento de uma doença como esta, como a sepse, tá? Que é uma doença que infelizmente ainda mata muito e que infelizmente nós temos um desconhecimento tanto da população, de profissionais, tá? Quanto também do sistema público como um todo para uma doença tão grave que atinge pacientes no hospital e é a principal causa de mortalidade. Falo isso porque, querendo ou não, avalio casos clínicos, avalio causas de óbito, avalio relatórios epidemiológicos, e a sepse ganha muito destaque frente a estes níveis de ocorrência, tá? Então, diante disso, às quintas-feiras, nós falaremos sobre temas técnicos relacionados à terapia intensiva, tá? Dúvidas, nós falaremos sobre cuidados de pacientes, nós falaremos sobre organizações de equipe, sobre escalas organizacionais, nós falaremos sobre organizações de processos dentro da unidade de terapia intensiva, nós falaremos sobre protocolos gerenciados, nós falaremos sobre eventos adversos. É impressionante como esse tema chama a atenção. Será que ocorrem eventos dentro da UTI? E esses eventos poderiam ou não ser evitáveis? Então é algo que nós vamos fazer essas discussões também às quintas-feiras, sempre às 21 horas, tá? E hoje não é diferente. Nós vamos fazer a discussão aqui, uma discussão bem especial dentro da UTI, tá? Sobre uma situação clínica que aconteceu hoje que não é tão frequente, tão infrequente assim, tá? Até onde o paciente tem liberdade sobre as suas ações. Vou contar 2 casos clínicos para vocês rapidamente. Inclusive esse foi um caso clínico que nós discutimos agora há pouco. Uma paciente de 42 anos, casada, com filho, com uma filha, tá? Entrou em um processo de divórcio contra seu marido, ou entraram em um processo de divórcio. E nesse divórcio, ela optou então por sair, houve uma discussão, sair do casamento. Grandes detalhes nós não sabemos no caso clínico. O fato é que ela entrou num processo depressivo e se aplicou nada mais, nada menos do que aproximadamente 4.000 unidades de insulina, tá? 4.000 unidades de insulina. Então, ao se administrar 4.000 unidades de insulina, nitidamente é uma pessoa que teve uma ideação suicida e uma ação suicida. Ela idealizou e ela fez o ato. Só não conseguiu se suicidar, mas isso aconteceu, esses 3 grandes pontos. E a paciente, então, chega na unidade de terapia intensiva
com sinais clínicos de hipoglicemia. Foram feitas medidas de correção e a grande complicação de uma dose excessiva como essa de insulina é que, eventualmente, alguns distúrbios hidroeletrolíticos podem ocorrer, dentre eles queda de potássio, que, infelizmente, que geralmente é o que leva o paciente a uma situação de óbito. Tá? Mas foi uma paciente que fez uma ação de autoflagelo. Ela tentou se matar. Ela quis se matar. Tá? Ela tentou tirar a própria vida. E o manejo sobre tirar a própria vida, inclusive, na semana passada, eu estava comentando uma publicação, uma estimativa feita por alguns bons centros sobre o tempo de demora que um paciente tem para ter o diagnóstico de depressão. Geralmente, um pouco mais de 2 anos. 2 anos e 3 meses para um paciente ter um diagnóstico de depressão. Então, isso reflete o quanto essa patologia ela é uma patologia de um diagnóstico tardio e, obviamente, de um início de tratamento adequado tardio também. Damos tantos nomes, damos tantos outros nomes e acaba que fica essa situação de uma situação mais tardia, e aqui nós temos a depressão. Mas vamos lá, vamos aos fatos. A paciente teve o autoflagelo, a paciente fez uma tentativa de suicídio de 42 anos, tá? E agora? Ela veio para o hospital. Nitidamente, ela ainda está tentando o seu autoflagelo, tá? Obviamente tem o desejo, e ao conversar com ela, ao discutir com ela, ela também demonstrava ainda com interesse de se suicidar, mesmo com as medidas clínicas iniciais, certo? Uma tentativa de suicídio. Pergunta: é correto eu, como médico, impedi-la de se suicidar? Talvez essa pergunta não seja tão óbvia assim a resposta. Ou a resposta seja até um tanto quanto óbvia. Por mais que sim, nós estamos diante de uma doença, né? Vou dar o segundo caso. A paciente, ela tem uma doença pulmonar grave, tá? E agora ela já não consegue sair muito tempo do respirador. Ela respira com uma ajuda de aparelhos, tá? Ela respira com a ajuda de aparelhos, faz uso de aparelhos, tá? Para respirar, e já está há muitos dias na UTI, para mais de 50 dias dentro da unidade de terapia intensiva, tá bom? E acabou que ela entrou num estado de ansiedade, de desejo de sair da unidade, de qualquer forma, sob qualquer situação clínica, aceitando tudo, mesmo consciente, e mesmo sabendo da situação clínica que ela teria de uma situação de risco elevado de morrer, estando fora de uma unidade de terapia intensiva. Tá? A paciente, então, apresenta um desejo nítido, claro e objetivo de sair da UTI, sob quaisquer circunstância, sabendo dos riscos inerentes a isso. Tá? Eu, como médico, posso permitir que essa paciente saia, mesmo sabendo que ela pode morrer dentro de poucas horas fora da UTI? Por que eu estou falando essas duas perguntas aqui? São duas situações bem delicadas, certo? Porque situações como essa e conflitos como esse estão dentro de discussões que ocorrem diariamente dentro de uma unidade de terapia intensiva ou até mesmo no pronto-socorro. Eu tenho um paciente que está com uma apendicite, foi dado um diagnóstico de apendicite. Ele não quer tratar. Até que ponto eu tenho a autonomia de vontade do paciente sobre não realizar ou realizar um tratamento? Até que ponto você é dono do seu corpo para decidir o que fazer e o que não é fazer? E aí eu falei, não, eu sou dono de mim, eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, pode? Então faz o seguinte, você pode doar seu coração? E aí, pode ou não pode? Já pararam para pensar sobre isso? E situações como essa hoje estão frequentes, elas ocorrem dentro das unidades de terapia intensiva, ocorrem dentro dos hospitais e estão para serem discutidas com a equipe.
É por isso que fortes fundamentos filosóficos, às vezes, para o médico, elas são fundamentais. Peraí, pessoal. Você é dono de você mesmo? Pessoal, fala a verdade. Você é dono de você mesmo? Você está vivendo para quê? Qual é o seu objetivo da sua vida? E você vai viver até quando? Quais são as recomendações do viver ou não? O que você pode e o que você não pode fazer com o seu corpo? Tá? Então essas discussões sobre o ser seu ou não, e esse seu forte fundamento filosófico e dentro da legislação brasileira, entram em discussões até sobre, como que eu disse agora há pouco, sobre eutanásia e automutilação. Peraí, vamos fazer uma reflexão aqui. Eu tenho duas situações semelhantes, tá? Ou minimamente que levam a processos semelhantes. Eu tenho o número 1. Eu tenho uma paciente de 42 anos que se autoflagelou. Fez uma dose de 4.000 unidades de insulina com o objetivo de tirar a vida. E eu tenho uma outra paciente que está respirando com a ajuda de aparelhos, tem uma doença pulmonar em fase terminal e não quer mais ficar ali. Ela não quer mais viver também. Afinal de contas, é o direito à vida que nós temos ou o dever à vida que se tem? Talvez seja um tema muito complexo para estar dentro de um escopo como esse, certo? E dentro de uma discussão como essa, como uma rede social como essa, como o Instagram, tá? Mas aqui entra uma situação libertária de reflexão e uma filosofia libertária sobre, de fato, o que é seu e qual é o seu direito. Afinal de contas, você tem o direito a viver ou você tem o dever de viver? E baseado nessa sua resposta, você vai poder fazer uma reflexão mais profunda sobre o tratamento que o paciente merece e até que ponto ele tem autonomia de realizar determinados procedimentos ou tomar determinadas decisões ou não, tá? Afinal de contas, essas duas pacientes estão em condições clínicas para tomar as suas decisões? Sim ou não? Elas estão ali hoje, uma com alto flagelo, de 42 anos, e outra que está em uma fase terminal de doença pulmonar e quer sair da unidade de qualquer forma. E aí? O que é que você faz diante de uma situação como essa? As situações são semelhantes? Você pode falar, não, mas essa aqui tem uma possibilidade de morrer muito maior, ela já está numa doença terminal, então não precisa mais de um leito de terapia intensiva. Por outro lado, não, essa aqui tem 42 anos, ela não quer viver. Ela não quer viver. Certo? Até que ponto você, como médico, sabe os segredos da mente e a reflexão filosófica sobre isso? Tá? E eu falo esse ponto aqui, pessoal, porque as nossas decisões, muitas das vezes, elas não são decisões médicas. Como eu disse, as decisões médicas, as decisões técnicas, as decisões de enfermagem, as decisões de procedimento, elas são decisões que são decisões baseadas em técnica. E eu quero dizer claramente para você que a técnica é limitada. Exemplo, se eu tenho uma paciente que fez uma tentativa de suicídio por insulina, eu vou fazer as correções medicamentosas voltadas para isso. Tá tudo certo aqui. Porém, se eu tenho uma outra paciente que tem uma doença pulmonar e tecnicamente o tratamento ou minimamente o suporte seja de manter ela em suporte ventilatório, eu tenho um tratamento técnico para isso. Mas e quando o paciente tem uma objeção terapêutica frente à sua ação? Até que ponto você pode julgar que o paciente está em condição clínica de realizar ou não? E até que ponto o paciente tem condições clínicas de não querer mais viver? Como eu disse no exemplo passado, você hoje pode doar os seus 2 rins? Você pode fazer isso? Você hoje pode doar seu coração? Então, hoje, quando você entra nesses níveis de discussão frente à UTI, eu tenho que parar, o que eu quero falar aqui é que eu tenho que parar de situações que 1 mais 1 é igual a 2. Parece que, e eu fico extremamente triste quando eu vejo isso.
cuidados de fim de vida, situações de discussão sobre terminalidade, situações de discussão sobre objeções terapêuticas, eles ficam discussões rasas dentro das equipes assistenciais. Porque simplesmente as equipes assistenciais não têm fundamentos filosóficos para discutir de maneira mais profunda. E o que seria isso? Tá, vamos lá. De acordo com um pensamento filosófico de São Tomás de Aquino, diante de um pensamento religioso, eu posso ou não fazer uma terapêutica ou fazer esse tipo de intervenção? Sim ou não? Diante de uma opção libertária, eu posso ou tenho autonomia de fazer ou não determinada intervenção? Quais são os fundamentos adequados e qual é o seu fundamento? Você se sente confortável com esse tipo de situação? Tem um exemplo que eu acho bem legal, que foi uma situação sobre liberação de eutanásia. Acaba que, como seu avaliador de acreditação, eu tive contato com uma equipe de hospitais, uma equipe de colegas que fazem avaliação também do Canadá, pela própria Associação Canadense. E lá, o que aconteceu? Algumas províncias canadenses começaram a liberar realização de eutanásia em paciente, desde que tenha uma documentação técnica adequada, eu tenho uma caracterização de refratariedade terapêutica, uma ausência de cura. Então o paciente, de acordo com os critérios definidos pelos próprios conselhos locais, o profissional de saúde estaria autorizado a fazer eutanásia. Acontece que lá, quando esse foi liberado pelo conselho de classe, os pacientes então pegaram e começaram a documentar agora que eles então queriam ser submetidos à eutanásia. E aconteceu um movimento inverso do que acontece no Brasil. E no Brasil eu falo porque aqui acontece um movimento bem interessante. Mas qual foi o movimento inverso lá? O profissional de saúde não quis fazer. Ele falou, não, eu não quero fazer. Eu não quero realizar esse procedimento. Esse procedimento aqui, de acordo com a minha crença, não é adequado. E o conflito bioético lá foi uma eutanásia, foi uma discussão ao contrário do que acontece no Brasil. Lá eu quero fazer a eutanásia, eu quero reduzir meu tempo de vida frente a uma determinada situação de sofrimento. E aqui, geralmente, nós temos um conflito onde a equipe, entre aspas, tem um interesse de eventualmente limitar intervenções de determinados pacientes que são caracterizados como refratariedade terapêutica e eventualmente por situações familiares ou desconhecimento da equipe ou mesmo do paciente. Eu não faço isso. Eu nunca esqueço, uma vez que eu estava fazendo uma avaliação em uma UTI e tinha um paciente que estava em situação de terminalidade, tá? Nessa situação de terminalidade, o paciente estava com uma distensão abdominal bem importante, alguns episódios de vômito que ele apresentou, tá? E eu então optei por suspender a alimentação dele por via enteral. E isso já é uma técnica preconizada para pacientes que estão com sintomas gastrointestinais diante de refratariedade terapêutica. Acontece que uma colega médica ficou extremamente desconfortável com essa situação, mas extremamente desconfortável. Porque simplesmente ela falou, não, mas espera aí, essa paciente vai morrer de fome então. Essa frase, eu percebi que um grupo que estava acompanhando a discussão do caso ficou revoltado. Como assim? Não, ela vai morrer da condição clínica dela. Mas olha só a discussão que eu estou falando aqui, pessoal. Então, eu estou dizendo que essa paciente que fez, ou melhor, essas colegas que estão discutindo isso, estão criticando essa outra colega que pensa que a doença esteja causando um mal. Ou melhor, a ausência de alimentação está causando um mal maior para o paciente. Mas o que eu quero dizer para vocês é um ponto principal. É que esta colega aqui, ela representa uma classe de profissionais de saúde que pensa da mesma forma. Ou você acha que os técnicos de enfermagem, os nossos enfermeiros, o fisioterapeuta não pode pensar da mesma forma? E até que ponto
discussões como essa, eles foram incluídos, tá? Acaba que hoje eu percebo que nós ainda estamos muito distantes de discussões profundas sobre assistência e fundamentos para a tomada de decisão. Fundamentos para discutir a tomada de decisão frente às ações clínicas do paciente. Não é o intervir ou não intervir. É o intervir e quando intervir e em quem intervir. Eu preciso sim fazer uma individualização terapêutica, eu preciso sim fazer um tratamento adequado, eu preciso sim fazer uma equipe se sinta à vontade na hora de tratar o paciente. Ela sinta que ela esteja fazendo o seu melhor tratamento para o paciente. A percepção, a sensação, ela é importante. Contudo, ela não deve ser a única ação adequada a ser feita. Infelizmente, sentimentos enganam. E fortes argumentações e fortes consensos racionais, bases filosóficas devem se embasar as nossas tomadas de decisão, certo? E agora, pessoal, a partir da próxima semana nós vamos trazer já casos clínicos onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais em temas como este. Entendam hoje como apenas uma live de abertura desse novo momento, tá? E na quinta-feira nós iremos discutir aí já boas práticas dentro da unidade de cuidados intensivos, tá bom? Boas práticas dentro de cuidados intensivos. Afinal de contas, o que é mito e o que é verdade? O que é modinha e o que de fato faz diferença no tratamento de um paciente, tá bom, pessoal? Então, deem sugestões, podem mandar direct aí para sugestões, podem fazer comentários, que a gente está aqui pronto a agir. Se você tiver também casos clínicos, muitas pessoas vão enviar os casos clínicos. Se vocês tiverem casos clínicos, vocês podem enviar também, que nós vamos aqui fazer comentários adequados, certo? Frente a tratamentos e a intervenções que são feitas. Se você tiver dúvida, passando por alguma dificuldade também frente da sua unidade, nós garantimos aqui, eu garanto o sigilo frente aos comentários que nós vamos realizar, ou mesmo a perguntas que vocês podem fazer aqui frente a essas ações, e nós estamos aqui com o intuito de ajudá-lo. Ajudá-lo a ser um melhor profissional, ajudá-lo a estar motivado frente às ações do dia a dia, sim, que você se sinta confortável na realização da sua prática, tá? Que você se sinta seguro na realização da sua prática e que o paciente seja o maior beneficiado disso tudo, tá bom? Pessoal, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira às 21 horas. Tchau, tchau.